Fala pessoal, tudo bem? Veiga aqui. No vídeo de hoje, vamos estar resolvendo questões sobre o que consta no edital do concurso de 2025 da Guarda Municipal de Diadema, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Federal número 8.069 de 1990. Título 7, capítulo 1, dos crimes e das infrações administrativas. Vou prestar esse concurso. Estou fazendo uns vídeos aí de resumo e resolução de questões para estar me ajudando aí no estudo e também para estar ajudando a quem vai realizar esse concurso aí. Então, quem não viu os demais vídeos aí do canal, peço que se inscreva, curta o vídeo e ative o sininho, que assim conforme eu for mandando os vídeos, você vai sendo notificado, tá? A gente já está quase finalizando aqui o edital, né? Já fiz todos esses vídeos aqui, ó, dos outros tópicos, né? Da legislação e dos conhecimentos específicos. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e depois vai ficar faltando mais esses dois tópicos aqui para estar enviando o vídeo aí, tá? E também, caso eu passe na prova, eu vou fazer mais vídeos aí de todas as etapas do concurso, tanto da classificação como do TAF e das demais etapas aí do concurso, tá? Então, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E vamos embora. Lembrando para todos aí, entre lá no Google e digite Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou fazer o passo a passo aqui. O primeiro link é o link do Planalto. Clica nele e procura lá o dos crimes e das infrações. Tá no artigo 200 e... deixa eu ver aqui. 225. Isso. Dos crimes e das infrações administrativas. Título 2, capítulo 1. Do artigo 225 até o artigo 244C. Isso, é o artigo 244C. Então são poucos artigos, tá? É muito importante ler esses artigos aqui, reler, para fixar na memória aí antes da prova, tá bom? Mesmo estando resolvendo questões, é muito importante ler e reler várias vezes para fixar. Tá? Então vamos lá para a resolução das questões. Estatuto da Criança e do Adolescente, título 2, capítulo 1. Questão 1. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa é crime cuja pena é de A. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. B. Reclusão de 4 a 6 anos e multa. C. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. D. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A resposta certa é a A. Artigo 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Vamos para a questão 2. João, maior e capaz, e Caio, adolescente, subtraíram, mediante grave ameaça, consubstanciada no emprego de palavras de ordem, o veículo automotor de propriedade de Joana. Evadindo-se na sequência, registra-se que João tinha conhecimento de que Caio era menor de idade. João tinha conhecimento de que Caio era menor de idade. Consigne-se ainda que Caio dispunha de envolvimento pretérito na prática de outros atos infracionais análogos a crimes patrimoniais. Então, João maior, Caio adolescente. Considerando as disposições do Código Penal e da Lei nº 8.069 de 90, João responderá pela prática do crime de roubo. A. Majorado pelo concurso de pessoas, não podendo ser responsabilizado pelo delito de corrupção de menores, porquanto o Caio já dispunha de prévio envolvimento com a prática de atos ilícitos. Tá errado. Simples, não podendo ser responsabilizado pelo delito de corrupção de menores. Tá errado também.
simples e pelo delito de corrupção de menores, desde que, em relação ao último, o representante legal do adolescente ofereça representação. Tá errado. Majorado pelo concurso de pessoas e pelo delito de corrupção de menores. É isso aqui, ó. D. Bom, vê se tem alguma resposta. Tem. Artigo 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele, praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, pena reclusão de 1 a 4 anos. A maioria dos crimes tem essa pena aqui, tá? Reclusão de 1 a 4 anos e multa, e alguns que é só reclusão de 1 a 4 anos. Vamos para a questão 3. Com relação aos crimes praticados contra a criança e o adolescente, assinale a alternativa correta. Os crimes cometidos contra a criança e o adolescente ocorrem por ação, omissão e intenção, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Isso aqui está errado. Por ação, omissão e intenção. A privação da liberdade da criança ou do adolescente, procedendo à sua apreensão, quando em flagrante de ato infracional ou sob ordem escrita da autoridade judiciária competente, é permitida. Procedendo à sua apreensão quando em flagrante de ato infracional ou sob ordem escrita, é permitida. Essa daqui aparentemente é a certa, tá? Importante ler todas as questões, porque como a banca cobra muita lei seca, pode ter alguma palavrinha aí que esteja errada e modifique, torne a questão errada, entendeu? Então é importante ler todas antes de cravar a resposta certa. Uma montagem pornográfica de fotografia de criança produz uma pena de advertência. Isso aqui é errado. Um vendedor de explosivos pode fornecer gratuitamente qualquer espécie de fogos de artifício. Isso aqui também está errado. A publicação de fotografia com cena pornográfica que envolve adolescente maior de 16 anos de idade não configura crime. Está errado. Então a resposta certa é a B mesmo, tá? Eu vou colocar aqui as respostas. No artigo 225, este capítulo dispõe sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão. Então, o que mudou nessa questão aqui é essa parte aqui, ó, ação ou omissão. Aqui está falando ação, omissão e intenção, sem prejuízo do disposto na legislação penal. Artigo 230. Privar criança ou o adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Então, isso aqui, ó, aqui está falando que é permitido a privação da liberdade só nos casos de flagrante de ato infracional ou sobre ordem escrita da autoridade judiciária competente. Certo? Se não tiver essas hipóteses aqui na hora de apreender uma criança ou adolescente, é crime, tá? Artigo 241-E. Para efeito dos crimes previstos nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornografia compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, uma montagem produz. Isso aqui é crime, então, entendeu? Qualquer situação. Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, pena, reclusão de 3 a 6 anos. Artigo 241-A.
Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Publicação até os 18 anos é menor de idade. Dos 18 anos para cima já é maior de idade. Só para efeito de conhecimento, eu deixei aqui o artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade, é criança, até 12 anos incompleto, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Tá? Só para fim de conhecimento, a pessoa até 12 anos é criança e adolescente é de 12 a 18 anos de idade. Questão 4. No que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme artigo 244-B, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, terá qual penalidade aplicada? Marque a alternativa correta. Multa de 1 a 4 salários mínimos, inclusive para quem as pratica utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, dentre elas as salas de bate-papo. O que está errado aqui é isso aqui, ó, salários mínimos. Não incute em penalidade aplicada sobre o infrator. Está errado. Reclusão de 1 a 4 anos, inclusive para quem as pratica utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, dentre elas as salas de bate-papo e internet. Isso daqui é certo. Reclusão de 1 a 4 anos, exceto para quem as pratica utilizando... Isso daqui está errado. Multa de 1 a 4 salários mínimos. Está errado. Artigo 244. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Reclusão de 1 a 4 anos. Incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive as salas de bate-papo da internet. Vamos para a questão 5. Considerando as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente referentes aos crimes praticados contra a criança e adolescente, julgue os seguintes itens. 1. A conduta de fotografar cena pornográfica que envolva adolescente tipifica crime punido com pena de detenção. Oferecer recompensa para recebimento de filho de outrem configura crime inafiançável e imprescritível. O mero armazenamento de cena de sexo explícito que envolva criança ou adolescente não configura crime. Não configura crime. Errado. Aqui tá errado. A conduta fica crime punido com pena de detenção. Tá errado. Os três são falsos. Falso. Artigo 238. Artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então não é detenção. Oferecer recompensa para recebimento de filho de outro configura crime inafiançável e prescritível. Artigo 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, não fala nessa parte da lei sobre inafiançável e imprescritível. Tá errado. O mero armazenamento de cena de sexo explícito que envolva criança ou adolescente não configura crime.
Artigo 241b. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito, pornografia, envolvendo criança ou adolescente, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos para a questão 6. Marcela, de 15 anos, foi submetida por sua genitora, em via pública, a grande constrangimento, tais como ofensas e agressões físicas, que lhe causaram lesões corporais de gravidade média. Considerando a situação hipotética e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. A Lei Federal número 8.069, de 1990, prevê como contravenção penal simples a conduta de submeter criança ou adolescente a constrangimento. Está errado. Tendo em vista as alterações legislativas trazidas pela Lei Henri Borel, o ECA passou a prever que a Lei dos Juizados Especiais poderá ser aplicada aos crimes cometidos contra criança e adolescente. Está errado. Juizados especiais significa a pessoa ter benefícios, né? Pagar a pena prestando assistência a alguma organização, tipo enviar cesta básica, pintar praças, esse tipo de pena aí. E nesse caso do ECA, é vedado esse tipo de juizado especial, tá? Então, essa daqui tá errada. Com o intuito de proteger as crianças e adolescentes por se tratar de um grupo vulnerável, a ação penal que rege os crimes previstos no ECA é pública, condicionada à representação do ofendido ou de seu responsável legal. Tá errado. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras prestação pecuniária, bem como substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Essa daqui é certa. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, pena detenção de 6 meses a 2 anos. É como eu expliquei, né? Aqui na lei do ECA, no Estatuto do ECA, é vedado o juizado especial nos crimes contra a criança e adolescente. Tá? O juizado especial é um benefício da justiça para algumas infrações aí, que é tipo pagar o crime prestando serviço à comunidade, esse tipo de coisa, entendeu? Então é vedado, tá? E vamos ver aqui assim. Artigo 227. Os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Então, aqui tá errado. Tô falando que aqui é condicionado, mas é incondicionado. Artigo 226, parágrafo 2. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Vamos para a questão 7. A respeito dos crimes praticados contra criança e ou adolescente, bem como as penas e infrações previstas na Lei 8.069 de 1990, avalie as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Verdadeiro. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a tortura, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Essa daqui, ela constava no ECA, mas ela foi revogada. Então é falso. Anunciar peças teatrais, filmes, quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade que não se recomendem. Isso daqui não consta na parte dos crimes. Então é falso. Artigo 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Foi revogado. Não faz parte dos crimes previstos no edital. 8. Nos termos da lei,
do Estatuto do ECA, é correto afirmar que não se aplica aos crimes previstos na referida legislação as normas da parte geral do Código Penal. Está errado. Os casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente autorizam-se a aplicação de pena de cesta básica. Está errado também. Todos os crimes previstos na referida legislação são de ação pública incondicionada. Isso daqui está certo. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, autoriza-se a aplicação de pena de prestação pecuniária. Está errado. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, autoriza-se a substituição de pena que implique no pagamento isolado de multa. Está errado também. Qual a resposta aqui? Artigo 226. Aplicam-se aos crimes definidos nessa lei as normas da parte geral do Código Penal. Aplicam-se. Artigo 226 também, no parágrafo 2. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, essa resposta aqui já responde essas duas aqui de baixo. Tá? E no artigo 227, os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Questão 9. Vamos para a questão 9. Sobre a disciplina dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente aos crimes nele previstos, assinale a alternativa correta. A. Aos crimes cometidos contra a criança ou adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 1995, Juizados Especiais Criminais. Isso daqui está certo. B. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, é permitida a aplicação de penas de cesta básica ou de outras prestações pecuniárias. Isso daqui está errado. Os crimes definidos no ECA podem ser de ação pública incondicionada ou condicionada à representação dos pais. Isso daqui está errada. A condenação por qualquer crime previsto no ECA implicará necessariamente na perda de cargo, função pública ou mandato eletivo do agente público. Está errado. Como aqui o artigo 226, né? A gente já viu nas questões anteriores, não se aplica a esses crimes o juizado especial. Parágrafo 2 do mesmo artigo, 226. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. C. Ação pública incondicionada, artigo 227. E o 227-A. Para os crimes previstos nessa lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Então, abuso de autoridades não significa qualquer crime, né? Então tem um crime específico lá de abuso de autoridade. E a perda do cargo é somente se houver reincidência de abuso de autoridade. Vamos para a questão 10. Questão 10. É crime definido na Lei 8.069 de 90 adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Contudo, o tipo prevê conduta de menor desvalor
em que a pena é diminuída. Pena é diminuída. Quando for pequena a quantidade do material. Isso daqui tá certo. Então a pena é diminuída. Pena é diminuída quando for pequena a quantidade do material. A identidade da criança ou adolescente constante no material é preservada, está errado. O material tratar de simulação da participação de criança está errado. Não há intuito de lucro, está errado. O adolescente é maior de 14 anos e consente com a prática, está errado. Consta no artigo 241b, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena é diminuída de 1 a 2 terços se de pequena quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. Então, a pena é diminuída de 1 a 2 terços se de pequena quantidade. Vamos para a questão 11. Quanto aos crimes que estão tipificados na Lei nº 8.069 de 90, é válido afirmar que privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, pena, detenção de 6 meses a 2 anos por se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Será possível a aplicação da lei. Isso daqui está errado. Essa parte aqui, ó. Aqui está falando também do juizado especial. Essa parte de cima aqui está certa, mas essa parte da questão aqui já tornou ela errada. Nos casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Resposta certa é essa. A perda do cargo, mandato ou função em crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente praticados por servidores públicos com abuso de autoridade poderá ser aplicada ainda que o servidor seja primário, que está errado. Se o indivíduo fornecer a adolescente, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório ou munição, fica sujeito à sanção penal. Fica sujeito. Está errado. Essa parte aqui, no meu entendimento, de ficar sujeito, quer dizer o quê? Que ele vai ser julgado, ele vai ficar solto ali, ele não vai ser preso, então ele vai ficar solto até que se alguém for lá e descobrir, entendeu? Querer processar ele, então, pra mim isso daqui fica sujeito, tá errado, entendeu? Tá muito vago isso daqui. Os crimes definidos nessa lei são de ação pública condicionada, isso tá errado também. Artigo 226, no parágrafo 1, é a lei de juizado especial, é vedado. E do mesmo artigo, no parágrafo 2, fica vedado a aplicação de penas de cesta básica ou de outras prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. No artigo 227, a pena de perder o mandato, ela só vai ser aceita se for reincidente, entendeu? Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, pena, reclusão de 3 meses ou de 3 anos a 6 anos. Reclusão de 3 anos a 6 anos. Então não fica sujeito à sanção penal. É crime. É crime e se for pego vai já ser preso, entendeu? De 3 a 6 anos. E aí, os crimes definidos nessa lei são de ação pública incondicionada. Questão 12. Marque a alternativa que caracteriza crime nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado a crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo. Tá? Isso aqui está errado. Isso aqui não tá nos artigos que constam no edital. Deixar o médico, professor ou
responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Isso daqui tá errado porque isso daqui é uma infração, não é um crime. E no nosso edital só está pedindo a parte dos crimes, né? Então isso daqui é uma infração. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames estabelecidos na lei. Isso daqui é certo. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar. Isso daqui não, nem tá lá nos artigos que constam no edital, e aí também não. Então a resposta certa é a C. Como eu havia falado, essa daqui é da parte das infrações, consta no artigo 245, então ela não faz parte dos artigos que constam no nosso edital. E artigo 229, que é o crime, deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Então, pessoal, essas foram as questões que eu achei bem relevantes aí para o concurso, tá? Vocês dêem uma olhada lá na Lei Seca, lá, no site do Planalto, lê os demais artigos que não caíram aqui nessas questões. Essas daqui foram as questões mais recorrentes aí nos concursos, né? Então, achei interessante fazer uma revisão delas para fixar, porque provavelmente pode ser que uma desses tópicos aí, desses títulos aí, caia na nossa prova, tá bom?